Vamos para a palavra do Senhor, coloca lá, e a gente está construindo fidelidade durante essas últimas palavras, nos últimos domingos que o pastor ministrou e todos nós que ministramos, seja na quarta-feira, no domingo pela manhã e no domingo à noite, estamos ministrando sobre fidelidade. E a fidelidade, ela começa em Deus, é isso que a gente precisa entender. O primeiro passo que a gente precisa compreender de fidelidade é que não começa em nós, mas começa no próprio Deus. E por isso ele espera, e é isso que ele deseja, que o homem também se torne fiel. Fiel em primeiro lugar ao próprio Deus, ou seja, ser recíproco àquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas. Então Deus é fiel a nós e Ele espera que nós sejamos fiéis a Ele. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero falar um pouquinho, e o tema que eu coloquei é construindo uma vida inteira de fidelidade. Não um momento de fidelidade, não um momento em que eu estou vivendo, então ora eu sou fiel, ora eu não sou tão fiel, eu posso ser um pouco infiel em algumas práticas. Não é isso. Eu quero falar de um homem que constrói uma vida inteira de fidelidade. Eu quero falar de um homem que começa com 17 anos, mais ou menos, os escritores e os teólogos vão falar que esse processo se starta na vida dele, mas não da fidelidade, mas aonde ele começa a ter a sua fidelidade provada. Começa dentro de casa a ter a sua fidelidade provada. E é sobre isso que eu quero falar, e esse homem se chama José. E eu quero falar, sabe por quê? Porque o próprio pai dele incentiva a rejeição dentro de casa. Jacó amava Raquel, e não a Lia. Mas ele vai ter, José é o 11º filho de Jacó. E ele já tinha outros irmãos. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Gênesis 37:3. Aqui já começa algo que vai separar, que vai gerar dentro do coração daquela família uma discussão, vai gerar o quê? Um desconforto familiar. Vivemos isso muitas vezes, um desconforto familiar. O pai gera competitividade dentro de casa. Jacó, Israel, gostava mais de José do que qualquer um outro dos seus filhos, dali está dizendo, do que qualquer outro filho, porque ele tinha nascido o quê? Na velhice, mas nós poderíamos ali, parafraseando, colocando uma vírgula depois da velhice, dizendo que era da mulher que ele amava, era da esposa que ele amava. Então ele gera isso, e ele começa fazendo o quê? Dentro da sua casa, comparações, ele vai comparando os seus filhos. Ora, Rúben era o primogênito, teria o direito da porção dobrada, segundo o costume das leis judaicas. Ele receberia a maior parte da herança. Então esse pai, ele começa a incentivar os irmãos a olharem com raiva e com ódio para o seu irmão, para o seu meio-irmão. Começa a gerar uma competitividade, começa a gerar provocações, competições desnecessárias. E aqui eu abro um parênteses, quantas vezes nós fazemos isso dentro de casa? Quem tem mais de um filho, às vezes compete um com o outro, às vezes fica comparando a letra de um, olha, mas a letra do teu irmão é tão bonita no caderno de caligrafia, e a tua, ainda existe caderno de caligrafia? Eu não sei, mas eu estudei e tinha esse negócio. Tem ainda? Que bom. A gente acaba gerando uma expectativa dentro do coração dos filhos, e às vezes a gente não percebe que coloca um contra o outro, às vezes a gente coloca irmão contra irmão, o pai, um cônjuge contra o outro. Já viu o filho que é dissimulado, gente? Tem filho que é dissimulado, não é só os pais não, gente. Tem filho que consegue colocar o pai contra a mãe contra o pai. Isso vai acontecendo então dentro de casa. Isso começa sendo incentivado pelo próprio pai. Você que é pai, tome cuidado com o que você está incentivando os teus filhos a fazer. Tome cuidado. Tem muitos pais que dizem, ele é homem, ele tem que fazer, ele tem que aproveitar a vida. Tem muitos pais que fazem isso, incentivando os filhos a viver uma vida totalmente desgovernada, desregrada. Então esse incentivo começa dentro de casa. Então vão odiando o quê? A fidelidade. Porque esse jovem, ele vai se levantar como um alguém fiel. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Olha o que aconteceu. Quando os irmãos percebem, olha, o nosso pai gosta mais daquele ali, ó. Tá vendo? Olha o que acontece dentro de casa. Aí eu chego para um e falo, tá vendo? O pai prefere ele.
Mas ele é o mirradinho, ele é o que está sempre doente. Ele parece que não vai vingar esse menino. Então todo mundo fica com dó, fica com um pouco de um sentimento de pena. E isso vai acontecendo dentro de casa. Ele é odiado, ele passa a ser odiado pelos seus irmãos. Devemos tomar muito cuidado, nós que temos, quem tem uma família grande aí, a minha família agora tem 5. Daqui a pouco vai aumentar. Meus filhos vão casar. Aí, amém? Mas não precisa ser tão rápido. A gente vai gerando o ódio, a gente vai disseminando o ódio dentro de casa, dentro da família, muitas vezes. E isso acontece. E a gente trata de pais, a gente trata de filhos, e muitas vezes corações estão feridos por causa desse comportamento, só que às vezes ele é algo que a gente não percebe. Eu não percebo. Às vezes você não percebe. Isso vai acontecendo, só que a gente vai trazendo o quê? Ele acaba sendo odiado pela sua fidelidade e pelo amor que o pai derramava sobre ele. Ele é odiado por quem? Pelos seus irmãos. Isso desperta o ódio dentro do coração. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais, já estavam odiando. Agora eles estão potencializando esse ódio dentro do coração, não é apenas odiar, agora já é o ódio ao quadrado. Vamos multiplicar esse ódio. Então os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse eles. Daí ele conta o sonho. A fidelidade pode causar raiva e ódio. Por que você é fiel a Deus? Lembra de Jó que o pastor pregou domingo passado? Amaldiçoa o teu Deus e morre. A fidelidade, ela pode despertar ódio no coração de quem não é fiel, quem não consegue entender. Por que você é fiel ao teu cônjuge? Por que você é fiel aos teus pais? Por que você é fiel àquele ministério? Por que você é fiel dentro dos teus relacionamentos? A pessoa que é infiel, ela não consegue compreender, gente. Você vai falar de fidelidade, as pessoas ficam olhando assim para a gente como se fosse algo de outro planeta, como se fosse algo absurdo. Como assim? Aí você tem que explicar para a pessoa aquilo que já deveria estar dentro do coração dela, da importância da fidelidade. Então a fidelidade pode causar raiva e ódio. Os irmãos de José, quando escutaram o primeiro sonho, depois ele vem e conta o segundo sonho, e aí envolve o pai junto, aquilo desperta o ódio. E a pessoa com ódio, ela fica insensata. Ela perde a sua razão, seus pensamentos são sequestrados e fazem loucuras, porque nutrem dentro do seu coração o ódio. É isso que está acontecendo, conforme as escrituras vão nos orientando. Uma família contra a fidelidade, toda família se coloca contra a fidelidade. Gente, eu vivi isso muitos anos, eu fui o primeiro a me converter na minha família, gente. Agora ficou chato, agora não conta mais piada, agora não toma mais aquele copinho de cerveja, agora é crente, agora só fala de Bíblia, agora não sei o que, agora não faz mais nada. Eu vivi isso dentro dos meus relacionamentos contra a fidelidade. Depois teve outro sonho, contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Está falando do pai e da mãe dele também. Pessoas infiéis não conseguem entender a fidelidade, não adianta, você pode explicar, eles não vão compreender. Lá vem aquele pastor falando de fidelidade de novo. Lá vem aquela mensagem da igreja sempre falando de fidelidade, e aqui nós estamos falando de fidelidade. Não é financeira somente, gente. Isso é restringir a fidelidade. Você acredita realmente que Deus está preocupado somente com o que você vai trazer aqui na frente? Você acha que fidelidade vai se resumir a um dízimo, a uma oferta? Não é isso, é muito mais do que isso. Deus, ele não está preocupado com essas coisas, ele está preocupado com aquilo que está dentro do nosso coração. Porque eu posso trazer um dízimo aqui, eu posso trazer 1 milhão, 100 mil, 10 mil, R$1.000, eu posso colocar aqui. Mas se o meu coração for infiel, Deus sabe que o meu coração está infiel. Não vai resolver. A família contra a fidelidade. Não adianta, sempre quando você tenta explicar para alguém que tem enraizado dentro do coração a infidelidade, quanto mais você fala de fidelidade, isso vai revoltando aquela pessoa e ela vai se tornando áspera. É isso que os irmãos falavam, os irmãos não conseguiam mais falar com ele com apreço, mas falavam asperamente com José, porque os irmãos ficavam irritados com aquela fidelidade daquele menino
por volta de 17 anos. O contexto dele é totalmente contrário à fidelidade. Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo que ele falou do sonho. O pai começa agora a refletir sobre aquilo que José falou. Refletir sobre o que? A fidelidade. O pai, Israel, então aqui Jacó, começa a refletir sobre a fidelidade. Buscando o que? Ser fiel. Você é alguém que busca ser fiel? Temos buscado realmente ser fiéis a Deus? Sermos fiéis a Deus em tudo, gente? Temos buscado? Ou quando estamos passando por aqueles momentos que ninguém gosta de passar? Alguém aqui gosta de problema? Levanta a mão, que daí eu já passo os meus para você também. Alguém gosta de problema, dificuldade? Alguém quer enfrentar aí mais gigantes? Eu passo os meus gigantes para você já, é facinho. Fácil, estou facinho para passar para vocês os meus problemas, para vocês resolverem comigo. A gente não quer, a gente não deseja, mas a gente precisa o quê? Refletir na nossa mente sobre a fidelidade, sobre áreas da nossa vida, como o pastor João pregou aqui no último quarta-feira. A gente precisa refletir sobre quais são as áreas da nossa vida que talvez nós ainda não conseguimos viver uma fidelidade plena. Existem áreas, às vezes, na nossa vida, em escuridão. Áreas na nossa vida, às vezes, em total obscuridade. Isso aí mesmo, escuridão. Vamos voltar para ficar mais fácil, mais simples. E a gente, às vezes, não consegue, e isso leva o nosso coração para um lugar de medo, e de terror, e de desânimo, e de cansaço, e de fadiga. E nós muitas vezes ficamos olhando e não refletimos dentro de nós ou para dentro de nós, do nosso interior. Queremos refletir apenas no nosso exterior, uma fidelidade que não acontece dentro do nosso interior. Porque queremos que os outros nos vejam como alguém fiel. Mas o nosso coração muitas vezes está distante, totalmente comprometido com a infidelidade. O contexto dele era esse. Mas também, ele obedece ao seu pai, mesmo diante de tudo isso, o pai reflete, o pai gera um pouco dessa rejeição dentro de casa, desse ódio, desses ciúmes, o pai acaba incitando dentro do coração dos filhos, mas ele é um homem, olha como é que a fidelidade se comporta, ele obedece ao seu pai, disse-lhe o seu pai, vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém, Gênesis 37, 14. O pai não percebe que José era rejeitado pelos irmãos. Ele mesmo incentivou dentro de casa a rejeição, mas ele não consegue perceber que os irmãos já tinham odiado, que os irmãos odiavam e que os irmãos já tinham rejeitado o irmão. E ele acaba chamando José e diz, olha, vai ver onde estão os teus irmãos, que eu estou preocupado com todos eles. E esse menino obedece ao seu pai. Por quê? Porque o coração dele é fiel. Ele permanecia fiel. E provavelmente ele nem percebia, ou se percebia, ele acreditava que os irmãos iriam mudar, que os irmãos iriam aceitar ele. Então ele vai ao encontro dos seus irmãos. Ele vai buscar notícias dos seus irmãos, para trazer notícia para o seu pai, que está em casa esperando. Vai ver como é que estão os rebanhos, mas vê como é que estão os teus irmãos. Ele obedece o seu pai, só que daí se levanta um grande complô contra o fiel. Quantas vezes nós vivemos isso, um grande complô se levanta contra a gente, e a gente olha só o que vai acontecer, mas eles o viram de longe. Os irmãos estavam lá com os rebanhos, olha lá vem o sonhador. Olha lá, vamos prestar atenção que está vindo o nosso irmão, o sonhador. Mas eles o viram de longe. E antes que ele chegasse perto, planejaram matá-lo. Planejamento dentro de casa. Os irmãos planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, Gênesis 37. Eles tentam o quê? Uma tentativa de acabar com os sonhos, matando o quê? As gerações. É isso que o inimigo faz. Quantos sonhos o inimigo mata dentro do nosso coração. Às vezes nós sonhamos, e às vezes as pessoas vêm aqui, eu tive um sonho, e Deus me falou isso. E antes mesmo do sonho brotar dentro do nosso coração, parece que ele é arrancado.
Satanás vem com fúria, o inimigo vem com fúria para arrancar aquele sonho de dentro do nosso coração, daquilo que Deus falou que faria nas nossas vidas, ou daquilo que Ele está fazendo em nós. E ele deseja então o quê? Matar as gerações que virão depois. Lógico que a gente entende que Deus tem o controle da situação, que Deus sabe o que ia acontecer. Mas e se os irmãos de José tivessem matado José? Eles não saberiam que eles estariam assinando a própria sentença de morte deles, porque José depois vai ser o governador do Egito. Aquilo que os irmãos queriam fazer contra ele, contra o fiel, sendo infiel, Deus pega aquela infidelidade dos irmãos e vai gerar uma fidelidade ainda maior no coração de José, a ponto de sustentar a casa dele, a ponto de sustentar os irmãos, as mulheres, os filhos e o próprio pai dele vai ser sustentado através daquilo que Deus está fazendo, da fidelidade que Deus estava gerando dentro do coração de José. É a fidelidade que vai sustentar todas as tribos depois de Israel, porque eles vão para o Egito em busca de alimento, em busca de comida. O que Deus está gerando dentro do teu coração? Deus está gerando fidelidade nessa igreja, porque Deus quer fazer algo na tua vida. Ele gera fidelidade, porque talvez Deus queira sustentar multidões, através da Igreja Batista do Bom Retiro, a partir da fidelidade que nós temos com Ele. Deus não estava procurando os 12 irmãos, toda a família. Deus estava procurando um coração fiel. E Ele encontra num sonhador, num jovem sonhador. Talvez você já parou de sonhar há muito tempo. Diz, pastor, não adianta sonhar, porque nada acontece. Acontece. Quando você entende o sonho e você procura viver aquilo que Deus falou, o sonho pode acontecer. Então o complô aconteceu dentro de casa, sendo contra a fidelidade. E agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Olha a afronta aqui. Vamos ver o que vai ser dos sonhos dele, depois que nós acabarmos com a vida dele. O domínio do pecado. Pessoas que são dominadas pelo pecado vivem dessa forma. Elas querem fazer um complô contra o fiel. Elas são tão infiéis, elas são tão dominadas pelo pecado, que elas não conseguem ficar perto de alguém que é fiel. Isso é bobagem. Já ouviu isso? Vai lá dar 10% na igreja, já ouviu isso? Dá 10%, vai lá dar o teu dinheiro para o pastor, já ouviu isso? Eu já ouvi. Vai lá sustentar. Vocês já ouviram isso? Pessoas que são dominadas pelo pecado, elas vivem dessa forma. Esconder as intenções malignas, eles estão escondendo entre eles as intenções do coração, as intenções malignas que eles tinham contra o seu próprio irmão. Eles vão escondendo, até José chegar perto deles. Isso não nasceu no dia que eles viram José. Isso nasceu no dia em que o pai disse assim, eu prefiro José, eu amo mais a José, que eles perceberam que ele era amado do pai. Ali começou a nascer esse plano, essa intenção maligna. Ali eles começaram a ser dominados pelo pecado. Primeiro veio um pensamento. Por que eu vou viver? Por que eu tenho que obedecer? Primeira coisa, nasce um pensamento na minha mente e na tua mente. Na nossa mente, para a gente desobedecer, para a gente ser infiel. Sendo contra a fidelidade, eles eram contra a fidelidade. O coração deles é um coração desordenado, um coração descontrolado. Quem já viveu, quem já teve isso? O meu coração, um tempo da minha vida, o meu coração foi um coração totalmente desordenado, bagunçado. Um coração que não era dominado, um coração que não se submetia a ninguém. Por alguns anos da minha vida eu vivi assim. Quando Rúben ouviu isso, Rúben é o primogênito, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. Aqui tem um momento de sensatez, Rúben vai ter em Gênesis 37, Rúben seria beneficiado com a morte de José, porque o pai queria deixar o que ele tinha para José, mas Rúben era o primogênito. Se Rúben leva em conta esse plano, ele seria beneficiado por um tempo. Mas depois ele também teria as consequências. Isso vai gerar o quê? Vem da cegueira, vem dos ciúmes. A pessoa infiel, ela vive uma cegueira. Emocional, espiritual e até mesmo de não entender, de não compreender os planos de Deus. Vive uma cegueira. Não consegue enxergar nada. Você conversa com pessoas e você fala, meu Deus, como é que ela não enxerga? Não enxerga.
Está tão claro, está tão nítido na frente, mas elas não compreendem a voz de Deus. Porque elas estão vivendo uma cegueira espiritual. Os irmãos deles estavam cegos. Então um coração desordenado vai ser um coração que vai gerar cegueira. Talvez você foi um cego muito tempo, eu fui um cego por muito tempo. Coração desordenado vai gerar o que? Eles querem o que? Um coração desgovernado, desordenado. Ele vai oprimir quem? O fiel. O fiel vai ser oprimido. E acrescentou: não derramem sangue, joguem naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrar e levá-lo de volta para o pai. A intenção de Rubem era jogar ele dentro do poço para chegar ali sem os irmãos perceber, lançar uma corda, tirar o José dali daquele poço e vaza. Diz, vaza para a casa do pai, não olha para trás. Movidos pelo ódio. Os irmãos dele estão sendo movidos pelo ódio. O infiel, ele é movido, ele se move pelo ódio. Quantas vezes as pessoas se aproximam de nós, são pessoas que estão movidas pelo ódio. Não conseguem ver nada de bom. Não enxergam nada belo. Que dia lindo, só se for para você. Aí você sai feliz de casa, que está tudo cinza, parece que vai chover, e você diz, oh, dia lindo. Eles dizem, você é maluco. Que dia lindo, olha aí, não tem nem sol. O infiel, ele não consegue ver nada belo. Ele não consegue achar alegria em nada. Porque a respiração dele é uma respiração cheia de ódio. Por várias circunstâncias que ele viveu ou está vivendo na vida dele. Ele é movido pelo ódio. Pessoas que se movem pelo ódio são pessoas que vão tentar oprimir aquele que é fiel. Os irmãos tentaram de tudo que é jeito oprimir esse menino. Eles vão até forjar provas contra. Quando acontece um crime, a polícia vem e isola, não é isso? A área para que não tenha contaminação das provas. Aqui eles mesmos vão forjar as provas para levar para o seu pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Eles vão atacar logo o quê? O símbolo da unção. Eles vão atacar logo o quê? Aquilo que o pai fez com tanto carinho e deu para o seu filho. Eles arrancam o quê? A túnica de José. Agarraram e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Jogando o quê? Aquele sonho jogaram aonde? Na escuridão. Quantas coisas nós jogamos na escuridão. Eles arrancaram a túnica, jogaram num poço escuro. Quantas vezes nós deixamos a nossa vida com áreas como se fosse um poço escuro, onde nós não temos acesso e principalmente não damos acesso para ninguém, porque nós não queremos tratar aquilo que está no escuro. Jogamos no fundo do poço e dizemos assim, não tem água, está seco, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. Estão forjando as provas contra o próprio irmão, destruir o que é a fidelidade de José. O texto não diz que José falou nada. José ficou quieto. Depois daquela fala ali dele com o pai, não tem mais fala de José agora aqui. Só tem o quê? Os irmãos tentando destruir a fidelidade de José. Eles vão forjar as provas, arranca a túnica, mata um animal selvagem, pega a túnica e passa no sangue desse animal e manda para o nosso pai, dizendo que ele foi atacado por uma fera selvagem, forjando provas. O que eu quero te dizer com isso, meu irmão? Eu tenho aprendido que a gente não tem que ficar se justificando. A pior coisa que tem para a gente, como filho de Deus e fiel a Deus, é ficar se justificando. Aquilo que eu fiz ou aquilo que eu não fiz. Ficar se defendendo. As pessoas vão falar mal de mim, vão falar mal de você, vão falar. A gente não tem que se defender, quem nos defende é Deus. José não fica falando nada para os irmãos dele. Olha, Deus vai pesar a mão contra vocês, hein? Olha o que vocês estão fazendo aqui. Deus vai matar vocês, hein? Ele não fala nada. Ele vê que eles estão forjando provas contra ele e ele continua calado. O que acontece com nós? Qualquer coisa que acontece, nós queremos gritar para todo mundo. E nós muitas vezes gritamos para os outros, mas não levamos para Deus aquilo que Deus está dizendo. Está vendo? Eu estou esperando aqui, Marcos, traz para mim. Mas eu levo para todo mundo, menos para Deus. Eles estão tentando forjar provas contra a fidelidade de José. E eles vão vender a fidelidade. Tem pessoas que vendem a sua fidelidade, se corrompem.
Judas vendeu por 30 moedas a fidelidade que ele tinha de andar lado a lado ao mestre. Pessoas vendem a fidelidade. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. É nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Isso aqui para ele é pior que a morte. Você está falando bobagem, pastor. Para José aquilo ali é quase pior que a morte. Está jogado dentro de um poço pelos próprios irmãos. Sabe por quê? Porque a dor da traição, às vezes ela dói muito mais do que a própria dor de uma morte, de uma perda. Por quê? Porque ele sabia que aqueles eram seus irmãos. Pessoas que ele amava, que deveriam ajudar ele, e ele deveria ser ajudado pelos seus irmãos. É como quando alguém pega uma faca, não literal, mas que te parte. Por quê? Por causa da infidelidade, por causa da traição. Por quê? Porque ele é traído por aqueles que ele amava. Sua própria casa, seus próprios irmãos. Ser escravo de um feitor maligno, ele vai ser vendido para os ismaelitas como escravo. O menino sonhador, o menino que era o filho preferido do pai. Ele acorda num dia e o pai diz, vai atrás dos teus irmãos, e ele sai feliz, sem imaginar que naquele dia ele ia acabar dentro de um poço. Por causa da fidelidade dele, ele vai parar dentro de um poço. Jeremias para dentro de um poço, com lama, ele ainda para num poço, sem água. Pessoas vendem a fidelidade, ou pessoas se vendem, e deixam de ser fiéis a Deus, e deixam de ser fiéis às alianças que foram estabelecidas. O infiel, ele vai estar sempre falsificando a fidelidade. Atos capítulo 5 fala de Ananias e Safira, eles tentam fazer o quê? Falsificar a fidelidade. Vendemos o terreno e colocamos aqui aos pés dos discípulos o valor. Eles estão tentando falsificar o quê? A fidelidade. Eles querem passar uma impressão de fidelidade. Olha como eles são um homem e uma mulher, como eles são uma família fiel. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José. Parece fiel, anda como fiel, se veste como fiel, mas vive falsificando a fidelidade. Tenta se destacar no meio da multidão. Pessoas que chegam e querem se destacar no meio da multidão. Afinal, eu faço isso, eu faço aquele outro, eu tenho esses títulos. Pessoas que estão desesperadas atrás de reconhecimento. Tudo que fazem é porque elas querem ser reconhecidas a qualquer custo e a qualquer preço. Fala como fiel, só tem um problema. Se veste como fiel, anda como fiel, fala como fiel, tenta se destacar como um fiel, mas só tem um grande problema. O coração é infiel. E você não consegue esconder o que está dentro do teu coração. A Bíblia fala isso, deixa bem claro, a boca fala do que está cheio o nosso coração. O infiel, em algum momento, ele vai deixar claro que ele é infiel na conversa, no momento, porque isso está dentro do coração dele. E aquilo está enraizado dentro do coração dele. O infiel tenta falsificar a fidelidade. Da casa do pai para a escravidão. Neste meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. De filho preferido a escravo no Egito. De filho que recebe uma túnica do pai como filho preferido, agora ele sai algemado do camburão da polícia. Agora ele sai com seus braços, as mãos algemadas, ele sai com seus pés algemados com uma corrente, porque agora ele está recebendo uma marca de escravo agora. Mas alguns dias atrás ele era o preferido dentro da casa do pai, e agora ele passa a ser o quê? Um escravo na casa do capitão da guarda do Egito. A mão do Senhor conduz no momento de abandono familiar. A mão do Senhor estava conduzindo esse homem. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã, mas eu quero te dizer uma coisa. A mão do Senhor está te conduzindo. Mesmo que as pessoas te abandonem, mesmo que quem você ama ou amou no passado te abandonou, eu quero dizer uma coisa. Deus não te abandonou. Deus não te abandona. Deus não abandona você que está em casa também. Deus, Ele não nos abandonou. E Deus, Ele continua se revelando através desse jovem,
através daquilo que Ele quer fazer na vida de todo um povo. Aquilo que Deus tem para construir é muito maior, meus irmãos, do que apenas José ser vendido como escravo para Potifar. Por quê? Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Ele já tem o fim da história. Deus, quando Ele nos olha na eternidade, Ele já sabe se nós fomos fiéis ou não a Ele, se estamos sendo fiéis ou não a Ele. Não tem como esconder dele. É isso que eu quero te dizer. Da casa do pai para a escravidão. As bênçãos da fidelidade. Olha só o que aconteceu com esse jovem que sai, um belo dia vai visitar os irmãos, é jogado dentro de um poço, é vendido como escravo, vai parar dentro da casa do capitão da guarda. Olha o que vai acontecer com esse jovem que não reclama, mas ele continua guardando o seu coração diante da infidelidade dos outros. O Senhor estava com José. Diga aí, o Senhor está comigo. Você acredita nisso? Que o Senhor está com você? O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Olha só, começa novamente, agora José começa a se animar, ele sai da senzala, sai da escravidão agora, e é colocado lá na casa do seu Senhor. E ele diz, algo está acontecendo, tudo está melhorando. Mas daqui a pouco ele leva novamente mais uma rasteira. Porque o fiel, isso acontece com o fiel. José se mantém fiel a Deus, valores eternos dentro do coração. Gente, a gente precisa ter dentro dos nossos corações os valores eternos. Porque se os valores de Deus estiverem dentro do meu coração, dentro do teu coração, quando eu falo dentro, eu estou falando enraizado. Porque você não consegue, você pode cortar uma árvore, mas se a raiz permanecer ali, ela vai lutar. Por que esses princípios eternos do reino de Deus precisam estar enraizados dentro do meu coração? Por quê? Porque quando vier a infidelidade dos outros sobre a minha vida, ou até mesmo a minha própria infidelidade, eu quero te dizer que Deus vai permanecer fiel, e Ele vai continuar cuidando da minha vida. Por isso esses valores precisam ser muito claros dentro do nosso coração, enraizados dentro do nosso coração, porque isso vai trazer bênçãos. A fidelidade traz bênçãos, nós precisamos compreender. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José, aqui ele está falando de Potifar, e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Gênesis 39. Escravo administrador. Olha que interessante. Ele continuava como escravo, mas agora ele não é mais qualquer escravo, ele é um escravo que administra toda a casa do seu senhor. Ele é um escravo que está aos cuidados, ele tem agora privilégios. Dentro da casa do seu senhor, dentro da casa de Potifar, ele começa a desfrutar da fidelidade que ele semeou lá atrás. O que acontece, pastor? Às vezes nós não queremos semear fidelidade, mas nós queremos colher fidelidade. Por isso que o tema da palavra é construindo uma vida de fidelidade. Eu preciso construir uma vida de fidelidade. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Mas vai gerar muitas bênçãos sobre a tua vida. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Sabe o lugar onde você está? Que Deus te colocou? Sabe a célula que você cuida? Sabe por quê que ela é abençoada? Sabe por que tem pessoas que às vezes estão ao teu lado e são infiéis, mas desfrutam da bênção de Deus que Ele derrama sobre você por causa da tua fidelidade? O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Eu quero te dizer que Deus vai abençoar pessoas por causa de você. Por causa da tua fidelidade, Deus vai abençoar o teu casamento. Por causa da tua fidelidade, Deus vai abençoar os teus filhos. Sabe aquele filho que às vezes está rebelde, está fora de casa? Deus vai abençoar ele por causa da tua fidelidade. Por causa da fidelidade de José, Deus abençoava o egípcio.
A casa do egípcio, a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Deuteronômio, vamos nos remeter para Deuteronômio. Vocês serão benditos, serão abençoados no campo e na cidade. Esse homem era abençoado em tudo, mas tinha um motivo por causa da bênção. A bênção não era Potifar, ele não era abençoado por causa dele. Ele era abençoado por causa de José. Você pode abençoar muitas pessoas, mas para isso você precisa realmente se voltar para Deus. Sabe aquele emprego que Deus te dá? É muito mais do que apenas ganhar um salário para trazer o dízimo aqui na frente. Deus quer abençoar aquela empresa que você trabalha, a partir de você. Sabe aquele empreendimento que você tem? Deus quer abençoar. Deus quer abençoar as pessoas que estão trabalhando com você naquele lugar, naquele projeto, a partir da tua vida. Então, quando a gente tem essa percepção da fidelidade, a gente entende que é muito maior do que aquilo que a gente está enxergando nesse momento. E traz bênção, a bênção da fidelidade. Somos abençoados por causa de Cristo. A fidelidade é colocada à prova. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. E convidou, venha, deite-se comigo. Gênesis 39, 7. Olha aí se levantando novamente a provação, a tentação contra o fiel. Sendo provado, colocando a sua fidelidade a Deus e a Potifar à prova. Olha só, está tudo bem, a casa de Potifar está prosperando, os animais do campo dele não morrem, só crescem, só se multiplicam, tudo que estava nas mãos de José é abençoado, e aquele homem vai colhendo as bênçãos que José trazia, por causa da fidelidade dele. Mas esse homem, ele é fiel a Deus e ele é fiel ao seu Senhor. E não foi uma vez que ela tentou, mas ele permanece firme, mas ele se recusou. O que ele recusou? Ele recusou se contaminar, meus irmãos. Ele se recusou a cometer o pecado. Ele se recusou a ouvir as insinuações daquela mulher. Ele se recusou por quê? Porque no coração dele estava enraizado a fidelidade a Deus. Já estava enraizado no coração de José a fidelidade. Ele não teve dificuldade de dizer não. Pastor, mas a carne é fraca. A carne é fraca, mas quem te aperfeiçoou é o Espírito Santo de Deus. Então você vai me dizer que o Espírito Santo de Deus é fraco? A carne é fraca porque nós temos a tendência e nós gostamos muitas vezes do pecado. É por isso que nós usamos isso muitas vezes como uma desculpa. Porque nós não queremos pagar o preço. Agora esse homem paga o preço. Ele se recusa a cometer esse ato. Fidelidade dele é questionada. Ninguém desta casa está acima de mim. Olha a resposta dele. Ele nada me negou. Ele está respondendo para a dona Potifa, ou Patifa, seja o que for. Ele não me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus, gente? Esse homem teve vários momentos, ele teve várias oportunidades para ser infiel, para pecar, para cair. E nós não estamos falando de um homem, gente, tão velho assim. Às vezes a gente pensa, uma pessoa de mais idade tem mais experiência. Eu estou falando de um jovem que provavelmente tinha 17 anos quando tudo isso começou na vida dele. Ele era um adolescente que ia sair do upgrade para entrar no higher. Mas ele se manteve íntegro. Então não tem nada a ver com idade, tem a ver com integridade. E isso tem que estar dentro do nosso coração. José permanece fiel naquele momento de tentação. Para encerrar, 3 ou 4 lições agora da fidelidade. 3 ou 4, porque eu não lembro se é 3 ou é 4. Mas é 3 ou é 4. José, ele é grato a Potifar. Ele é grato a Potifar. Sabe por que ele está falando aquilo ali? Ele está honrando aquele homem que pegou ele de escravo e colocou ele para cuidar da sua casa. O que eu aprendo aí? Muitas vezes nós não somos gratos às pessoas que nos ajudam. Somos ingratos. Somos gratos às pessoas que nos ajudam. Ele está dizendo isso. Ele é grato a Potifar. Ele é grato a Deus por ter sido jogado dentro do poço. Depois, quando ele entendeu a história, ele é grato a Deus. E ele foi grato a Deus antes porque ele não murmurou. Temos um coração grato a Deus. Temos um coração grato a Deus. A gratidão é algo que faz parte dos nossos dias? A gratidão é algo que faz parte dos nossos dias, dos meus dias, dos teus dias? Somos gratos a Deus? Somos gratos?
Mas também, Senhor, a mulher que tu me deste. Pastor, o senhor não sabe que esse homem aqui, pensei que era um príncipe, mas ele ganha do xereque. Olha que para ganhar do xereque não é fácil não, né, gente? Tem uns que ganham do xereque. Somos gratos a Deus? Gratidão faz parte do teu dia a dia? Faz parte do meu dia a dia? Respeito a mulher do seu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Deus está dando já um mandamento. José é fiel e respeita os limites que foram estabelecidos por Deus e pelo seu Senhor. Sabe por que nós não gostamos de respeitar limites? Porque nós achamos que o limite vem para nos tirar o nosso prazer. Só que os limites, eles nos protegem. Limites são algo protetivo para mim e para você. Quando Deus diz não matarás, não é só porque você não pode matar o outro, não, meu irmão. É porque vai te proteger, isso traz uma proteção para a tua vida. Quando Deus diz não avance o sinal, é para te proteger. Só que nós olhamos os limites como algo negativo. Mas os limites não são necessariamente algo que vem nos proibir, mas vem nos proteger. Contra nós mesmos, não é contra os outros. Os limites trazem proteção para nós. Traz para mim e traz para você proteção. Lições da fidelidade. Terceira lição, temor a Deus. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eclesiastes 12:13, temor e fidelidade a Deus. No texto anterior, José disse, eu jamais poderia cometer tal pecado contra o meu Deus, rompendo as barreiras do limite que foi estabelecido. E por isso esse homem é um homem fiel, e por isso esse homem é um homem que permanece fiel, mesmo quando ele foi desprezado pelos seus irmãos, mesmo quando ele foi jogado para fora de casa, eram 3. Mesmo quando ele foi lançado para fora de casa, mesmo quando ele foi traído, quando ele foi jogado dentro do poço, ele permaneceu fiel, porque a fidelidade dele é algo interior, é algo que está dentro dele. Não é a túnica, não é ser administrador na casa de Potifar, não é ser pastor da IBBR. A fidelidade ela tem que estar dentro do meu coração. Tem que estar dentro do teu coração, não por aquilo que eu estou fazendo, mas por quem eu sou em Cristo Jesus. É isso que vai demonstrar a fidelidade. A fidelidade ela é provada, ela é testada quando ninguém está vendo. Não é quando todo mundo, quando os holofotes estão em cima de você. Mas é quando você está sozinho. É quando você tem todas as oportunidades para visitar sites. É quando você tem todas as oportunidades para fazer aquilo que é errado. É quando você tem toda a oportunidade, lá no teu empreendimento, na tua empresa, lá no local que você trabalha, para tirar meia nota, para sonegar, para fazer algo errado. Ninguém está vendo. É ali naquele momento, não tinha ninguém dentro de casa. O texto de Gênesis vai dizer que ela mandou todos os outros empregados saírem de casa. E ela ficou sozinha dentro de casa, esperando José chegar dos seus afazeres e entrar dentro da casa de Potifar. E ali ela vem se insinuar. E ali aquele homem resiste. Por quê? Porque a fidelidade foi plantada dentro do coração daquele homem. Porque ele está construindo uma vida de fidelidade desde o momento que ele sai da casa do pai, desde o momento que ele conversa com o pai e com os seus irmãos, ele está construindo uma vida de fidelidade. E a pergunta que eu quero fazer para nós encerrarmos nessa manhã é: você tem construído uma vida de fidelidade? Porque é uma vida de fidelidade. E essa construção é uma construção que vai durar até a volta de Cristo. Não tem como eu ser fiel um tempo, alguns dias, alguns meses,
Há alguns anos, pastor, tá bom ser fiel, alguns anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, pastor. Não. Por isso que é construindo uma vida de fidelidade. É algo que nós começamos a construir aqui nesse mundo, nessa vida, mas é algo que vai apontar e vai inclinar e vai nos levar para a eternidade. Quando nós chegarmos diante do Senhor, ó servo bom e... Agora vamos lá. Ó servo bom e fiel. Não é isso que o nosso pastor disse que ele quer ouvir? Ele não está sozinho não, porque eu também quero ouvir essa frase do meu Deus. Ó servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, porque você foi fiel. Fiel até o fim. O pastor Lobo pregou sobre isso esses dias. Fiel até o fim. Vamos construir uma vida de fidelidade juntos. Vamos construir uma vida de fidelidade a Deus. Construir uma vida de fidelidade à nossa família. Construir uma vida de fidelidade nos nossos relacionamentos. Vamos construir. Vamos construir uma grande construção de fidelidade aqui neste lugar. Que vai apontar para as próximas gerações. Imagina teus filhos, teus netos, teus bisnetos dizendo assim: meu avô, meu bisavô congregou nesse lugar e ele foi fiel a Deus até o fim. E nós estamos aqui por causa da fidelidade deles que foi semeada lá atrás. Hoje, em 2022, você está semeando algo que pode vir para 2030, 2040, 50, 60, 70, não sei, até a volta de Cristo, mas você pode estar sendo convidado a construir um legado de fidelidade a Deus. Um legado de fidelidade. Construindo uma vida de fidelidade a Deus e a sua casa e a sua família. Feche teus olhos, todos de olhos fechados, eu quero só orar por vocês. Se Deus falou com você, eu não vou te chamar aqui na frente, porque nós temos ceia ainda, só fique de pé no teu lugar. Você que deseja construir uma vida de fidelidade a Deus, algo que vai falar para a próxima geração, fique de pé rapidamente, que eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Todos vocês que querem construir um legado de fidelidade, que vai falar e apontar para as próximas gerações. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu povo, Pai, que se reúne aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem construído em nós uma vida de fidelidade, Senhor. Uma vida que vai apontar para a eternidade, Deus. Queremos ser fiéis até o fim da nossa vida, Pai. Fiel ao Senhor, fiel à Tua palavra, fiel nos princípios, fiel à nossa casa, fiel, ó Pai, aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, fiel ao Senhor, fiel até a morte, Senhor. Nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por essa igreja, Pai. Obrigado por esse legado que essa igreja quer deixar, um legado de fidelidade ao Senhor, Pai. E às pessoas e às gerações que vêm depois de nós, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Deus, por essa manhã. Nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor nos convida a construir uma vida de fidelidade com o Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus.